como liderar a procrastinação. Sejam todos muito bem-vindos e nós temos uma série de episódios aqui. E esse episódio de hoje é para que você entenda a procrastinação. Eu vou te explicar porque 95% da população mundial procrastina em alguma coisa. Gente, é muita gente procrastinando, Então eu gostaria de compartilhar alguns conhecimentos com vocês. Aqui eu vou te ensinar estratégias de como liderar a procrastinação para que você possa ter mais produtividade, mais bem-estar e mais prazer. O que eu percebo é que tem muita gente sofrendo com esse dilema. Me conte aí quem está sofrendo com esse dilema, falando sempre assim, amanhã eu começo, segunda-feira vai ser diferente, eu vou iniciar aquele projeto e não inicio, não consigo ir para frente. Então são situações que realmente têm abalado muita gente, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão angustiadas, porque gostariam de ter um resultado diferente, gostariam de iniciar um projeto, aquele sonho que está ali guardado e não consegue ir adiante. Então compartilhe essa live com mais pessoas, porque a partir de hoje nós vamos aprender, não é só aprender, nós vamos reter essas estratégias para realmente liderar a procrastinação de uma vez por todas. Para quem está chegando aqui hoje e ainda não me conhece, o meu nome é Thaís Guedes, eu sou especialista em desenvolvimento humano, mestre e doutoranda em psicologia. Esse ano eu termino meu doutorado em psicologia e tenho descoberto aí maneiras de como liderar melhor a procrastinação, o que leva as pessoas a ficar adiando as coisas, quais as consequências e como a gente pode realmente ter métodos que são científicos para liderar esse fenômeno e resolver isso de uma vez por todas. O tema de hoje, desse episódio, é entendendo a procrastinação. Como eu disse, eu vou te explicar porque 95% da população mundial procrastina em alguma coisa. Se você veio para essa live, uma dica já importante, não perca tempo não, aqui nós vamos ser produtivos, então pegue aí papel e caneta, esteja aí do seu lado agora, papel e caneta na sua mão, para que você possa anotar um diagnóstico. Eu quero oferecer para você hoje de manhã um diagnóstico de o que tem te levado a procrastinar. O que tem levado você a deixar coisas para depois. Anote tudo, faça um mapa mental, porque isso é super eficaz para que a gente consiga lembrar das coisas que nós estamos assistindo por aí. E aqui nessa live tem métodos que são científicos para te ajudar a diagnosticar o que tem te levado a procrastinar. Papel e caneta aí na mão. Agora, então, eu queria iniciar a nossa conversa dizendo que, mas o que é isso, Thais? Esse palavrão aí, procrastinação. Procrastinação é o ato de adiar as coisas, é o ato de realmente ficar deixando para depois coisas que são muito importantes. E pode ser que a gente adie tarefas, tem pessoas que adiam tarefas, tem gente que tem tarefa muito importante para realizar, tem de repente entregar um projeto, montar um relatório, desenvolver um TCC, tem tantas tarefas que são importantes e tem pessoas que deixam isso para depois. Mas tem pessoas que não procrastinam tarefas, talvez você esteja aqui e fala assim, não, Thaís, eu não procrastino tarefa, eu cumpro os meus compromissos. Quando alguém me pede alguma coisa, eu cumpro, eu entrego. Quando eu decido fazer algo, eu cumpro, eu entrego. Eu não me identifico com isso. Mas tem pessoas que não procrastinam tarefas. Tem gente que procrastina uma decisão. Então anote aí, que tipo de coisa você tem procrastinado? É tarefa ou decisão? Porque procrastinar decisão também causa uma angústia enorme. Quantas vezes você tinha que tomar uma decisão importante e não tomou? Quantas vezes você tinha que resolver algo, de repente uma situação complicada, um dilema com alguém e foi adiando isso? Procrastinação da decisão. Procrastinação da decisão. Então tem pessoas que procrastinam tarefas, tem pessoas que procrastinam decisão. Esse já é um diagnóstico muito importante da gente identificar.
Agora, o que é muito interessante é que de repente essas situações, tanto uma tarefa, uma decisão, são definidas por nós mesmos, nem sempre é para um terceiro. Tem pessoas que realmente procrastinam coisas que são solicitadas, né? Por exemplo, o meu líder me pede para desenvolver uma determinada tarefa, ou ir lá e dar um feedback para minha equipe, que é uma decisão, e eu fico ali adiando aquele processo porque talvez eu não tenha tanto domínio, porque talvez eu não saiba como resolver, como fazer, e eu vou adiando. Isso é uma situação externa. Mas não é só isso que a gente procrastina. Tem coisas que a gente mesmo decide fazer e ainda assim adia. Quem nunca, né? Se você, por exemplo, se fez um compromisso com você de iniciar uma atividade física e não iniciou. Tem gente que fala assim, não, a partir de agora eu vou ter uma educação alimentar assim, ó, daquelas, vou ter novos hábitos alimentares e eu vou realmente fazer algo que seja importante para minha qualidade de vida, e não começa. É muita gente procrastinando. 95% da população mundial procrastina em alguma coisa. Agora, sabe o que acontece? Tem gente que procrastina de uma forma crônica. O que significa isso? São os procrastinadores passivos. Esse é um tipo de procrastinador. E tudo que eu tô trazendo aqui é fruto de literatura científica, tá? Não tirei essas coisas da minha cabeça, da cartola, não. São os especialistas no mundo todo que já conseguiram mapear comportamentos de procrastinadores. E existe um procrastinador chamado passivo, que é aquela pessoa que vai passando de uma atividade a outra, procrastinando. É aquela pessoa que, por exemplo, hoje eu vou desenvolver um projeto e eu deixo isso para depois. Hoje eu vou arrumar o meu guarda-roupa, eu deixo isso para depois. Desde atividades complexas até aquelas atividades muito simples, a pessoa acaba adiando. Essas pessoas sofrem muito. 20% da população mundial tem esse tipo de dilema ao longo do dia. Pessoas que procrastinam em várias coisas na vida. Procrastinadores passivos. Agora, tem um tipo de procrastinador, e aí você me diga se você se identifica com isso, né? Tem o passivo. Agora, tem um tipo de procrastinador que tem outro perfil, outra característica. São pessoas que programam de fato deixar para depois. Olha que incrível isso, né? Programam para deixar algo importante para depois. Mas são pessoas que não estão tendo tantos prejuízos assim na vida como os procrastinadores passivos. Esse tipo de procrastinador que programa a última hora são pessoas que têm mais energia na última hora. São pessoas que falam assim, nossa, eu tenho um projeto para entregar daqui a 30 dias. Eu faço nos últimos 2 dias porque assim eu me sinto empoderado, porque assim eu tenho energia para fazer. E são pessoas que de fato podem conseguir resolver isso, mas nem sempre pode dar certo. Pode ser que surja um imprevisto, pode ser que surja um problema e a pessoa não consiga concluir. Procrastinador ativo é esse perfil, que prefere a energia da última hora porque tem assim um movimento assim intenso e realmente são pessoas que conseguem até entregar aquele resultado, mas isso pode algumas vezes causar alguns prejuízos se eu tenho que lidar com imprevistos ao longo desse processo. Então já anote aí que perfil que você se identificou mais, se um procrastinador ativo ou um procrastinador passivo. Esse é um primeiro diagnóstico que a gente já pode registrar. Agora, o que eu queria dizer para você que está aqui me ouvindo? Procrastinação é confundida com preguiça e não tem nada a ver com isso. Procrastinação não é preguiça. Tem gente que fica se julgando, sabe? Quem nunca? Me conte aí, se você já se julgou dessa maneira. Será que eu tenho preguiça? Será que isso é mal visto aos olhos das pessoas? Pode até ser, mas procrastinação não é preguiça. Preguiça é realmente ficar lá, deitado no sofá, passar o dia, né? Vendo as coisas acontecerem, não ter nenhum tipo de ação. A Jaísa tem os dois aqui, ativo e passivo. E não ter nenhum tipo de ação. Isso realmente é a preguiça e a pessoa
e tá ali praticamente numa inércia, né? Agora, procrastinação não é isso, é realmente estar adiando coisas que são muito importantes. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente substitui por alguma coisa que seja mais fácil. A gente substitui por algo que seja trivial. Por exemplo, imagine que você tem uma atividade muito importante para fazer. Aquele projeto, tem gente que está aí finalizando um curso, se você está aí para finalizar o seu TCC, ou de repente entregar aquele projeto importante para a empresa, ou desenvolver uma competência que seja fundamental para a sua carreira, aprender o idioma, ou fazer aquela viagem, grandes projetos na vida. E de repente você se organiza para começar aquilo, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira eu vou começar esse projeto assim, incrível para minha vida, já até programei o horário que eu vou fazer isso, eu vou iniciar às 8 horas da manhã e tô ali super empolgada para fazer então esse projeto tão importante. Pois bem, tem gente que já se organiza para isso e tá tudo bem até aí, mas de repente, naquele momento que eu ia iniciar esse projeto tão importante, de repente me veio assim, aquela ideia, né, que é para destruir tudo. Aquela ideia assim, por exemplo, nossa, eu vou fazer esse projeto tão importante, mas eu me lembrei que eu tenho que arrumar o meu guarda-roupa. E eu olho para aquele guarda-roupa e vejo e falo, Senhor, como é que eu fiquei 3 anos sem arrumar esse guarda-roupa? Gente, eu não poderia ter deixado isso para depois. Isso é importantíssimo de ser feito agora. E aí eu me lembro que tem um projeto tão importante que vai mudar a minha vida, que vai me colocar no outro patamar. Mas como eu preciso dedicar mais esforço para esse projeto, como eu preciso ter mais energia para isso, o que o nosso cérebro faz? Ele dá uma sugestão para aquilo que é mais fácil, para recompensa imediata. Arrumar o guarda-roupa, né? Mais simples, você não precisa de tanto esforço. E a gente acaba fazendo o quê? Substituindo aquele algo tão importante por alguma coisa que seja mais trivial. A procrastinação é isso, a gente adia substituindo por coisas que são irrelevantes, vai adiando e deixando aquilo que é mais fácil para aquele primeiro momento. Então já tá aí um ponto muito importante para a gente anotar. Eu queria que você fosse registrando isso. O que tem te levado a procrastinar? Quais são as coisas que são importantes que você tem substituído por algo que seja mais fácil, por algo que seja mais trivial? Esse é o hábito que muitos procrastinadores têm. E no final desse processo fica aquele sentimento ruim. Poxa, eu deixei aquele projeto tão importante, aquela tarefa que ia ser fundamental de ser entregue e ali o sentimento de frustração acaba acontecendo. Mas aqui nessa live, nesse momento que nós estamos aqui de café sem procrastinação, que você se desafiou a estar aqui às 7 horas e 7 minutos, eu queria te dizer que existem situações que a gente pode identificar, em que a gente, a partir do momento que a gente identifica, a gente já começa a gerar algum ponto de mudança. E isso é que você precisa anotar agora. Existem fatores de contexto que nos levam a procrastinar. Quais são exemplos de fatores de contexto? Por exemplo, o tipo de tarefa. Tem gente que está recheado aí de tarefas que são muito difíceis. Toda tarefa que é muito difícil, a gente tende a procrastinar. Toda tarefa que exige muito esforço, a gente tende a deixar para depois. Mas não é só isso não. Sabe aquelas tarefas muito, muito fáceis? Aquelas assim que você não tem motivação nenhuma para fazer? Que você fala, ai, que tédio, que preguiça de fazer isso, que desânimo. Você não gosta daquela tarefa. São tarefas que normalmente a gente deixa para depois. E sabe o que é interessante? Que tem, assim, atividades no nosso trabalho, por exemplo, que a gente gosta muito, mas tem aquelas que são pré-requisitos, que a gente fala assim, nossa, isso aqui eu detesto, eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer porque faz parte do processo. Então identifica aí agora qual é o tipo de tarefa que você tem procrastinado. Normalmente a gente deixa para depois aquelas que são muito, muito difíceis e aquelas que são muito simples,
tão simples que a gente fica completamente entediado e acaba deixando para depois. Metas, tem tipos de metas que a gente também pode acabar deixando para depois. Metas que são com essa mesma característica, tá? Metas que são muito, muito difíceis ou metas que são super simples de serem resolvidas, são situações que a gente não tem motivação para fazer, que a gente não tem vontade de realizar. Aquela que é muito difícil é porque assim a gente não tem a mínima ideia por onde começar. Me diga aqui se você já passou por isso. Você tinha uma meta muito complexa para resolver. Você não tinha a mínima ideia qual era o primeiro passo, o que precisava ser feito primeiramente, quais eram as partes daquela meta. Então são situações que deixam a gente assim paralisado. Meu Deus, eu não sei por onde eu vou começar isso. E por isso a gente vai adiando, porque aquilo é desmotivador. Todas as vezes que a gente tem uma situação que é muito complexa e a gente não consegue enxergar quais são os primeiros caminhos, podem deixar com aquele sentimento de ansiedade, eu não sei como é que eu vou resolver isso, e a gente acaba deixando para depois. Uma dica já, tá? Já que é um café sem procrastinação, a minha intenção aqui é te ajudar a liderar isso. Já anote aí, diante de uma tarefa muito difícil, diante de uma meta muito complexa, divida em partes. É como se você tivesse assim uma grande pizza. Vá fatiando essa pizza em partes e comece por aquela que você tem domínio. Comece por aquela que seja mais fácil para você. Então, essa é uma estratégia muito importante para liderar a procrastinação. Dividir aquela tarefa, aquele projeto em partes e começar por aquilo que você tem mais domínio. Você já vai sentir uma energia, aquela percepção de realização e de bem-estar. Agora, tem situações que não são só situações do contexto que fazem a gente influenciar. Tem coisas que são pessoais. Isso as pesquisas já têm comprovado cientificamente. Tem situações que são pessoais, que nos levam a procrastinar. Por exemplo, perfeccionistas aqui de plantão. Quem tá aqui comigo nesse café sem procrastinação, que tem procrastinado porque é muito perfeccionista. Perfeccionista tem isso. São pessoas que ficam assim, quando estiver perfeito eu começo. Quando eu tiver 100% de domínio daquela tarefa, aí sim eu vou fazer. Quando todo o cenário estiver ideal, quando todas as variáveis externas e eu estiver assim, plenamente preparado, aí sim eu vou dar aquele primeiro passo. Perfeccionismo é algo que atrapalha muito a gente a realizar. Muita gente. Porque essa régua é tão alta. Eu acho assim que a régua do perfeccionista ela é quase que infinita, né? Porque ele nunca se acha suficiente, ele nunca acha que está preparado e realmente vai deixando muitas coisas para depois. Olha, eu já vi perfeccionistas assim que adiaram um projeto de um curso superior, pessoas que adiaram uma transição na carreira, pessoas que adiaram um projeto pessoal por nunca achar que estava suficiente. E aí, uma dica muito importante para quem é perfeccionista, e eu já vi que algumas pessoas se identificaram, é bem isso, ó, antes feito do que perfeito. Esse é o lema para o perfeccionista. Você tem que escrever isso no papel e colocar aí na frente da sua tela, no seu computador, coloca isso no post-it, prega na geladeira, né? Mas anote isso. Antes feito do que perfeito. E tem gente que se incomoda muito com essa frase, né? Ah, Thais, eu não gosto dessa frase. Antes feito do que perfeito, me parece que isso tá muito mal feito, né? Mas não é assim. O antes feito seria assim, faça com o melhor que você pode agora. E eu tenho certeza que você vai poder aperfeiçoar isso no meio do caminho. A gente só aprende a nadar nadando, não tem outro jeito. E o perfeccionista, ele quer assim, assistir várias pessoas nadando, aprender como se faz isso e ficar lá analisando cada elemento, cada movimento, observando esses detalhes, se preparando, né? Se preparando para isso, mas sem ação.
E o perfeccionista precisa se desafiar a agir mesmo sem se sentir plenamente preparado. Então essa é uma dica de ouro para quem se percebe perfeccionista, para que você comece a realizar. E eu tenho certeza que o antes feito do perfeccionista vai ser com muita excelência, não vai ser de qualquer maneira, eu tenho certeza disso. Bom, mas não é só o perfeccionista que procrastina não, hein? Tem pessoas que no seu perfil acabam não se sentindo assim capazes de fazer. Pessoas com baixa autoestima, é assim que fala mesmo, tá? Tem gente falando em baixa estima, isso não existe, né? O conceito da psicologia é esse, autoestima. E tem gente que se percebe com baixa autoestima. O que significa isso, né? São pessoas que, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não me sinto capaz, eu não me sinto competente para realizar e por isso eu fico adiando, por isso eu vou realmente deixando para depois coisas que são muito importantes. Meu sonho, eu queria ter esse caminho, eu queria ter essa realização. Eu vejo as pessoas ao redor realizando, parece que dá tudo certo para elas, mas eu não me sinto capaz. Baixa autoestima. E isso tem questões lá atrás que muitas vezes influenciaram nessa formação. Isso é realmente muito sofrido para a pessoa. Tem gente que fala assim, fulano está na zona de conforto. Eu não sei que zona de conforto é essa, né? Porque não é confortável para ninguém ficar numa situação como essa, né? Então, é muito sofrido, inclusive. Pessoas que se percebem com baixa autoestima têm essa dificuldade de enxergar quais são as suas competências, quais são os seus pontos fortes, quais são o seu verdadeiro potencial. Então, a baixa autoestima afeta muitas pessoas e isso tem uma relação direta com a procrastinação. Thaís, mas você deu uma dica pro perfeccionista, né? Então agora me dê uma dica para quem, para mim que tem essa dificuldade de perceber o meu potencial, de perceber o meu diferencial. Dica muito importante: investir em autoconhecimento. Esse é um excelente caminho. Não existe ninguém nesse planeta, absolutamente ninguém, desprovido de qualidades. Não existe. Todo ser humano tem pontos fortes incríveis. Várias pesquisas já chegaram a essa conclusão. Vou citar só uma aqui, tá? Em função do nosso tempo. Dá pra gente falar tudo que a gente gostaria de falar aqui, né? Mas a gente vai ter vários episódios de tudo isso, a gente vai poder compartilhar. Mas uma pesquisa que eu quero citar aqui é de Peterson e Seligman, que desenvolveram uma pesquisa em que eles descobriram que existem 24 pontos fortes da humanidade. Você tem 24 pontos fortes no seu caráter, na sua essência. Alguns você praticou mais e outros você foi deixando de lado. Mas você tem sim pontos fortes e o autoconhecimento pode te ajudar nisso. Então, se você se percebeu com baixa autoestima, a pergunta que eu quero deixar aqui para você é: quais são os seus pontos fortes? Peça feedback para as pessoas, peça para as pessoas apontarem quais são os seus talentos, qual é o seu diferencial, porque isso vai te ajudar a se empoderar, vai te ajudar a se apropriar desses talentos e isso vai fazer com que você realize mais, vai fazer com que você reduza a procrastinação. Porque quando a gente percebe essa competência, aí a gente começa a se apropriar daquele desafio. Falar, nossa, não é só fulano que consegue, eu também posso conseguir. Mas é claro, né? É claro que a gente vai passar por uma curva de aprendizagem. É claro que esse processo não vai ser simples no primeiro momento. Mas a gente precisa entrar nessa água. A gente só aprende a nadar nadando, né? Bom, fatores pessoais também influenciam na procrastinação. Citei 2 exemplos aqui, ó. 2 exemplos. Um exemplo dos perfeccionistas e pessoas com baixa autoestima. E aí, nos próximos episódios eu vou compartilhar mais coisas sobre isso, né? Do que realmente tem influenciado nessa
procrastinação. É muita gente procrastinando. 95% da população mundial procrastina em alguma coisa na vida. De forma crônica, 20% das pessoas estão procrastinando. O que eu gostaria de te dizer aqui nessa manhã? Que a gente precisa identificar o que está nos levando a esse tipo de comportamento. E isso é muito sério, porque a procrastinação tem consequências. Quais são as consequências da procrastinação? Uma consequência é a ansiedade. Quem nunca, né? Vai me contando aqui. Quem já estabeleceu uma tarefa muito importante, um projeto muito importante e simplesmente por não ter conseguido realizar, ficou assim depois, ficou muito mal com essa situação. Ficou ansioso. Tem pessoas que procrastinaram tantos sonhos, tantos projetos incríveis. Fala, nossa, eu tinha um sonho de ter essa carreira, eu tinha um sonho de ter essa família, eu tinha um sonho de fazer essa viagem, coisas que são muito importantes. Deixaram isso para depois e ficou com aquele sentimento de frustração ao longo da vida. Isso é muito sério. Não dá pra gente realmente negligenciar essa situação. E é por essa dificuldade que eu percebo. Isso também já aconteceu na minha vida. Tem vários amigos que estão aqui e principalmente pessoas lá, né, de alguns anos atrás que me conhecem há mais de uma década, vai saber do que eu tô falando, né? Eu fui uma pessoa que procrastinei coisas muito importantes ao longo da minha vida e me senti muito mal com isso, muito mal. O sentimento é esse, a pessoa se sente preso, não consegue avançar, não consegue enxergar um caminho para sair dessa situação, não consegue ver possibilidades de sair desse contexto. Então, uma forma, e eu tô dizendo aqui, ó, como algo que já aconteceu comigo e que a ciência tem comprovado, como é que a gente dá o primeiro passo para sair dessa inércia, para sair desse contexto que não é confortável. Não se julgue como numa zona de conforto, porque isso não é confortável para ninguém. Mas uma forma de dar o primeiro passo é fazer um diagnóstico. O que tem te levado a procrastinar? São tipos de tarefas, a gente já viu aqui, ó, tarefas muito difíceis, tarefas muito fáceis, são aquelas situações externas que nos levam a procrastinar. Coisas pessoais, fatores pessoais também nos levam a procrastinar. Se eu tenho uma baixa autoestima, se eu não percebo quais são as minhas capacidades, se eu não percebo os meus talentos, os meus diferenciais, isso pode fazer com que eu não me enxergue competente para realizar aquele projeto, não me enxergue competente para fazer aquela mudança. Baixa autoestima. O perfeccionismo a gente já viu aqui também, que é algo que tem paralisado muita gente, paralisado muitas pessoas. Agora, eu quero avançar com você aqui, pensando nas soluções, porque é isso, né? A gente já viu que tem prejuízos, a gente já viu que isso tem consequências, que a pessoa não tem produtividade, não tem resultado, pessoas que passam de uma atividade a outra procrastinando sem parar, isso tem afetado o bem-estar, tem afetado a nossa percepção de realização na vida. Agora, eu queria trazer estratégias para você aqui hoje, soluções que podem te ajudar a liderar a procrastinação. Uma solução muito importante é você encontrar a verdadeira motivação para essa tarefa. O que as pesquisas têm demonstrado é que quando a gente tem motivação intrínseca, que palavra é essa? O que significa isso? Motivação intrínseca é aquela motivação interior, aquela motivação que vem de dentro, aquela motivação que é sua. Não é uma motivação assim do seu par, não é uma motivação dos seus filhos, não é uma motivação do seu líder, não é uma motivação dos seus amigos, não, é algo que é importante para você, motivação intrínseca. Quais são os motivos que são seus, que são individuais, que vão te levar para uma ação?
Encontrar tarefas que têm essa característica para você já vai ser um grande avanço, um grande impulso na sua vida, na sua carreira. Tarefas que geram essa motivação intrínseca. Então, para a gente facilitar esse processo, quais são as tarefas que você gosta? Quais são as tarefas que vocês falam assim, nossa, isso aqui tem tempo que eu não faço assim, mas eu realmente amo esse negócio? Isso é muito importante de ser inserido no nosso dia. Nós estamos num programa de liderar a procrastinação com produtividade e bem-estar. Não é de qualquer maneira, não é alcançar resultado de qualquer maneira, é ter prazer nessa jornada. É ter uma jornada que seja significativa para você. Mas é preciso ter coragem para estar aqui. É preciso ter coragem para enfrentar esses desafios, para enfrentar essa jornada, porque talvez aquilo que seja significativo para você não seja significativo para outra pessoa. Talvez não seja significativo para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu líder. Por isso que é preciso ter coragem para enfrentar essas coisas todas, porque a gente tem que se apropriar disso. Isso é autoconhecimento. É dizer assim, isso aqui é motivador para mim. Tem pessoas que, por exemplo, têm um sonho de fazer um determinado curso e talvez as pessoas ao redor falem, esse curso não é importante, esse projeto não é importante, isso não vai te ajudar na sua carreira, isso não dá dinheiro, né? Quantos, né? Quem nunca ouviu isso? Talvez realmente não seja importante para essa pessoa, mas para você isso é essencial. Para você isso faz a diferença. Encontrar a motivação intrínseca na tarefa faz com que a gente tenha energia para realizar aquilo que realmente importa. E o que realmente importa te coloca num outro patamar. O que realmente importa te coloca num outro nível. Liderar a procrastinação é identificar aquilo que tem te levado a esse contexto e selecionar aquelas tarefas que vão ser fundamentais. Mas eu sei que a vida não são só flores, né, gente? Vamos falar do mundo real? A gente também não faz só o que a gente gosta, né? Tem situações que a gente precisa cumprir. Por exemplo, aquela tarefa que é muito difícil no seu trabalho, que você precisa aprender a fazer isso. Tem aquelas tarefas que são muito fáceis, que você, assim, não tem motivação nenhuma para fazer, mas você precisa realizar isso. Eu sei que tem essas situações e tá tudo bem, isso faz parte do processo, mas daí a gente precisa ter uma organização diária. Organização diária, porque pessoas que não se organizam no dia, pessoas que não sabem o que vão fazer, já acabam deixando várias coisas, tanto importantes quanto difíceis, quanto fáceis para depois, e chega no final do dia e fala, poxa, eu não fiz nada. Tudo que eu tinha pensado que era importante de ser feito, não consegui fazer. Porque são pessoas que não se organizam no dia. A falta de organização diária faz com que a gente procrastine. Então, uma dica, uma estratégia de ouro é você fazer um checklist dessas tarefas. Fazer aquilo que é importante para você, porque isso vai te dar bem-estar. Isso tem que estar no seu checklist. Além disso, aquelas tarefas que são muito difíceis, você coloca ali no seu checklist, mas dividido em partes. Tem tarefas que são complexas, que você não sabe por onde começar, divida em partes e coloque essas partes no seu checklist. Aquelas que são fáceis, fala, nossa, isso aqui eu tenho que fazer porque é requisito, você também coloque. E vai distribuindo horários, vai colocando essa organização diária. E no final do dia, no final não, durante o processo, né, você vai fazer, eu faço muito isso, né, de repente eu não tô aqui com a minha agenda, mas nem que seja um post-it, eu vou colocando na minha agenda, vou anotando, e à medida que eu vou cumprindo, check. Gente, isso é incrível, né? Quem gosta de fazer isso, me conte aqui, por favor. Nossa, eu adoro esse negócio. Você vai fazendo a tarefa e vai dando o seu check, vai fazendo a sua anotação, porque isso, adoro um check, né? Tem gente que ama, tá se identificando aqui, porque realmente isso faz com que a gente perceba essa realização. Isso é muito importante para liderar a procrastinação. Fazer essa autoavaliação, à medida que eu vou descrevendo essas tarefas, eu vou
acompanhando o processo de realização dessas tarefas. Nem que seja nesse formato simples de post-it, isso já vai ajudar substancialmente. Tem gente que prefere agenda, tem gente que prefere uma planilha, né? Quem gosta de planilha aí? São formas de organização diária. Muito importante que a gente tenha o nosso método. E assim, o método que vai funcionar para mim pode ser que não funcione para você, pode ser que não funcione para o seu par, pode ser que não funcione para sua equipe. Cada um precisa encontrar o seu método, mas o método de organização diária é fundamental. Eu já quero fazer um desafio para você aqui hoje, nesse café sem procrastinação aqui comigo. Assim que você finalizar aqui essa live, assim que a gente terminar, você já faça o seu checklist rapidinho. Monte a sua estrutura, pode ser na sua planilha, pode ser no post-it, na sua agenda, mas faça essa organização. E uma dica muito importante, no primeiro momento da manhã, a gente tem mais energia, a gente tem mais doses de autocontrole, porque o autocontrole, ele vai ao longo do dia. Tem pessoas que utilizam muito as suas doses de autocontrole ao longo do dia e vai começar só aquele algo tão importante no final do dia. O que acontece? No final do dia, a gente já tá assim, né? Esgotado. No final do dia, a gente já não tá com essa energia toda. E pode fazer com que, naquele momento que eu ia desenvolver aquele algo tão importante, eu não tenha força suficiente para começar, eu não tenha energia suficiente. Então, escolher esse primeiro momento da manhã para aquilo que você precisa de muita energia vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Então, diante desse checklist, para você organizar isso na sua estrutura diária, olhe lá. O que você precisa de mais energia, o que você precisa de mais concentração, o que você precisa de mais foco, de mais atenção. Comece por isso primeiro. Eu já vi várias pessoas que falaram assim, não, a partir de agora eu vou iniciar uma atividade física. Quem nunca, gente? Me contem aí, quem tentou começar uma atividade física depois de vários anos parado, vários anos sedentário, né? Tem pessoas que procrastinam nisso. E aí eu deixo essa atividade física pro final do dia. Mas depois que eu já usei muito as minhas doses de autocontrole, depois de ter assim me esforçado pra caramba ao longo do dia, aí naquele momento que eu preciso de muita concentração, de muito esforço, algo que vai fazer a diferença nos meus resultados, eu deixo pro final do dia e eu posso não ter aquela disposição que eu teria logo no início. Tudo aquilo que envolve uma mudança de comportamento, tudo aquilo que envolve uma mudança de hábito, que precisa de mais esforço, que precisa de mais concentração, deve ser feito naquele momento que você está mais preparado, com mais doses de autocontrole. Isso vai fazer toda a diferença nos nossos resultados. Isso vai te ajudar a liderar a procrastinação. Então, são contextos que a gente pode organizar para realmente resolver esse dilema que tem afetado muita gente. Tipos de tarefas podem ser organizadas. Olha aqui que importante, ó, nesse café sem procrastinação, você já teve condições de fazer um mapa aqui daquilo que você tem procrastinado. Você já fez uma descrição aí daqueles tipos de tarefas que normalmente a gente procrastina, que são aquelas mais difíceis, que são aquelas que são muito, muito simples e a gente assim não tem nem vontade, nem motivação para fazer. Você já fez esse mapeamento e descobriu que aquelas tarefas que te geram mais motivação, que te geram mais vontade para realizar, são fundamentais de serem realizadas pelo menos uma vez por dia, porque isso vai te dar maior percepção de bem-estar. Então esse é um ponto. Mas não é só isso que a gente faz. A gente viu que tem coisas assim que a gente precisa fazer, que não tem jeito, são missões que a gente precisa cumprir. Excelente. Mas agora a gente precisa ter organização diária. Você vai listar todas essas tarefas.
faça a sua organização e depois você vai escolher aquilo que você vai começar primeiro, aquela que você precisa de mais energia e concentração. Faça primeiro. E aqui nós vamos ter uma oportunidade incrível, ó, de toda terça e quinta de fazer essas organizações para ter uma vida mais produtiva, para ter uma vida mais organizada com bem-estar. E hoje você já teve condições de fazer esse levantamento. E o desafio que eu estou lançando para todo mundo aqui, tá? Para todo mundo que está assistindo essa live, que vai sim ficar gravada, nós vamos ter uma oportunidade, nós tivemos aqui uma oportunidade de fazer esse levantamento. Qual é o desafio que eu quero lançar para você aqui agora? Que você faça esse checklist, mas não deixe isso para depois. É um compromisso que eu queria que você fizesse aqui comigo, de fazer esse checklist do seu dia de hoje, porque todas essas coisas só vão dar certo se você tiver uma atitude, se você tiver uma ação. Não adianta só acompanhar comigo aqui essas lives, esses vídeos, tudo que eu estou compartilhando, se você só acompanhar, falar que legal, né? Thaís fala sobre isso, que interessante, ela estuda procrastinação, nada disso vai mudar a sua vida. O que muda é a atitude, o que muda é você passar pelo desafio e falar assim, eu posso, eu sou capaz, eu já descobri que todo mundo tem ponto forte na vida. E um ponto forte que eu quero desenvolver é a perseverança. É a perseverança, é a vontade mesmo de estabelecer algo que seja importante e dar um passinho de cada vez, mas desistir de jeito nenhum. Então faça essa organização hoje, não deixe para depois. Enquanto eu tô falando aqui, ó, já vai anotando no seu post-it, na sua agenda, aquilo que você precisa fazer hoje. Aquelas tarefas que são difíceis, você vai dividindo em partes. Aquelas que são fáceis, você já sabe que a motivação não é lá essas coisas, mas você vai fazer, você vai cumprir. Você precisa ter essa organização. E não deixe de fazer aquilo que é motivador para você. Organize isso. Comece por aquilo que você precisa de mais esforço e vá fazendo esse acompanhamento. Nossa, eu quero saber como é que vai ser isso. Eu preciso do seu feedback depois, né? Vamos fazer esse compromisso aqui? Depois que você fizer o seu checklist e ao longo do dia você vai fazendo o seu check aí, sabe? Você vai anotando tudo, fala, nossa, tô realizando. E no final do dia, me mande uma mensagem no direct. Compartilha aqui comigo o que você realizou. Fala, nossa, Thaís, consegui cumprir. E como você está se sentindo com isso? É um compromisso. Eu quero te apoiar nessa mentoria, que é um café sem procrastinação, é uma mentoria, um apoio. A gente precisa desses pares, a gente precisa de se, sabe, de ter pessoas ao nosso redor que vão nos ajudando, que vão nos apoiando. Tem muita gente aí que tá aí só para te desanimar, dizendo que isso não vai dar certo, que você não consegue, que isso vai ser difícil, que isso não vale a pena, que isso é uma bobeira, né? Que você não consegue. Tem tanta gente ouvindo essas coisas, pessoas que só estão aí para te desanimar. Vamos fazer uma rede de apoio aqui, vamos nos ajudar nesse processo. E isso faz toda a diferença para os nossos resultados. Eu já ouvi muita gente que já me diz, Thaís, não estuda isso não, mestrado é muito difícil, não faça não, doutorado nem se fala, isso é uma besteira, né? Isso não dá dinheiro e nananã. Tanta gente assim que já me colocou para baixo com tantas coisas. A gente precisa filtrar, selecionar as pessoas que vão nos ajudar. E aqui a gente está formando um grupo que está liderando a procrastinação.